Olá pessoal, muito boa noite, espero que estejam todos bem. Me chamo Ricardo Teles, sou professor do Instituto Federal de Brasília e membro do Projeto Cerrado, e estamos hoje aqui com a nossa primeira live do nosso projeto e contamos para a participação mais que especial da nossa querida Cristiane Reis, está aqui conosco hoje. Agradecemos de antemão, a Cristiane, já vou apresentar ela já, só um minutinho, com mais calma, Então, assim, muito obrigado por todos que estão aqui hoje conosco, esperamos que vocês acompanhem a nossa palestra. Vou passar algumas informações de como é que vai acontecer a nossa live, tá? E, de antemão, eu queria só, primeiro momento, pedir para vocês compartilharem, a nossa primeira live que está sendo realizada no âmbito do Projeto Cerrado. Mande para os seus amigos, mande para pessoas interessadas sobre o nosso bioma Cerrado, Vai ser uma live muito legal, muito importante, tenho certeza que todos vocês vão gostar. Bom, vamos falar um pouquinho do Projeto Cerrado. O Projeto Cerrado, ele faz parte de uma ação que é realizada entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, tecnológica na região do Cerrado. Dessa forma, a gente pretende, onde estão inseridos aqui dentro da nossa região. Bom, o nosso projeto, então, é uma iniciativa muito comprometida, com o desenvolvimento sustentável, da região sustentável e econômico, do bioma Cerrado, essa região que é de extrema importância para o nosso país. A missão do Projeto Cerrado, vale a pena destacar, é fortalecer as cadeias de valor do Cerrado, fornecendo formação técnica especializada e gerar conhecimento por meio de pesquisa e orientações acadêmicas também. Além disso, a gente também está empenhado em promover a participação ativa das comunidades locais. Então, vocês vão ver que diversas ações que já foram feitas no Projeto Cerrado, elas estão indo diretamente em loco para conversar com os atores locais, bem como a gente também preza pela preservação e desenvolvimento da região, como já foi dito anteriormente. Bom, os nossos parceiros, como já falei inicialmente, é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Hoje temos a Embrapa também, juntamente com a pesquisadora Cristiane, está aqui ao nosso lado. Temos a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, chamada Funtec, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Goiás, o IFG. Beleza? Bom, eu vou dar alguns avisos também importantes, que acho que vale a pena vocês ficarem atentos também. Como eu falei, a gente também tem uma linha voltada para a área de pesquisa dentro do projeto e para uma área de formação continuada, além de outros produtos tecnológicos. Dentro da área de formação continuada, nós estamos com alguns cursos abertos, A gente tem 2 cursos, um na área de bioinsumos e um na área de recuperação de áreas degradadas, ofertados no modelo MOOC, autoinstrutivo, e que estão presentes dentro da plataforma de educação à distância, de ensino à distância do IFG. Então você pode acessar por meio do virtual.ifg.edu.br e lá você vai preencher um formulário e pode fazer então a sua inscrição em um desses 2 cursos que eu citei anteriormente. Eles estão abertos, são cursos de 24 horas com certificados ao final da conclusão ao longo da sua jornada também. Estamos à disposição para tirar dúvidas a qualquer momento. Tudo bem? O Projeto Cerrado também está na internet e em outros canais. Acho que vale a pena destacar. Obviamente, nós estamos aqui conversando dentro do canal do YouTube. Nosso canal no YouTube, ele é o Projeto Cerrado IFG. Vocês conseguem achar nossos vídeos, algumas ações que já foram feitas, alguns eventos que já promovemos, tá? Bem como nós temos também a nossa página na internet, projetocerradoifg.com.br. E temos também nosso Instagram, que é o Projeto Cerrado _IFG, tá bom? Bom, temos então o prazer de contar hoje com a nossa querida Cristiane Reis. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é graduada em Engenharia Florestal, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Lavras, em Genética e Melhoramento de Plantas. Desde 2011 é pesquisadora da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, atuando como representante da Embrapa Floresta no Brasil Central, certo? Além disso, também atua no melhoramento genético de espécies, também tem se engajado na sintetização de informações de diagnóstico do setor de florestas plantadas de eucalipto, mogno africano,
teca, dentre outras espécies, como forma de oferecer embasamento técnico à formulação de políticas públicas de incentivo ao plantio de florestas e de valorização dos produtos florestais, oriundo da cadeia produtiva de florestas plantadas. Faz parte de diversas comissões ligadas ao setor de florestas plantadas, vinculadas à Federação da Agricultura e Pecuária do Goiás, FAEG, ao CNA e ao MAPA também. Então, Cristiane, muito obrigado, né, por poder estar, né, destinando seu tempo aqui conosco, né. A gente sabe que falar sobre floresta plantada ainda para alguns é uma novidade, mas ela é uma realidade muito grande, né, dentro do nosso setor florestal. Então a temática, né, da nossa conversa hoje é florestas plantadas de eucalipto, né. Vamos falar sobre potencialidades. Assim, esperamos que vocês aproveitem bastante esse momento, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Ô, Ricardo, em nome da Embrapa Florestas, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me considero até em casa, já que a Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. E é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os que nos assistem. E a nossa intenção é realmente falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva de eucalipto, né, aqui na região centro-oeste, e ressaltar, na verdade, a relevância dessa cadeia. Eu costumo dizer que ela é importante não só do ponto de vista da cadeia florestal em si, mas que o agronegócio ela é diretamente relacionado, né? Muito bom, muito bom. Cristiane, eu agradeço, né, essa breve introdução para a gente. Queria só chamar a atenção um pouquinho dos nossos espectadores, pedir para vocês também ficar atento aqui ao nosso canal. Ao final da palestra da Cristiane, teremos um momento para poder tirar dúvidas, né, perguntas que forem sendo realizadas ao longo, enviadas dentro do nosso chat. Fique à vontade, todos que estão assistindo, né, mandem suas perguntas. Ao final a gente tem um sorteio de alguns brindes, também faremos esse sorteio, tá? Então acompanhe conosco, né, esse belo tema, né, que a nossa pesquisadora Cristiane vai comentar aqui pra gente agora, tá bom? Muito obrigado, Cristiane. É com você a partir de agora. Tá ótimo. Só esperar o pessoal colocar aqui, né? Isso. Então, né, o título é Cadeia Produtiva do Eucalipto na região centro-oeste, desafios e oportunidades. E nós vamos falar hoje de 4 grandes produtos, né, grandes segmentos, né, nos quais estão correlacionados os produtos obtidos com o eucalipto, né. E esses 4 principais segmentos, na verdade, eles são igualmente, ou aliás, até mais representativos no cenário nacional. Então, eu usei como fonte de dados o IBGE, o CIDRA, né, a maioria dos dados são referentes ao ano base de 2022. E aí, só esperar o pessoal colocar ali. O primeiro produto é o carvão vegetal. Né? O segundo é a lenha, terceiro, madeira em tora para celulose, e depois nós temos a madeira em tora para outras finalidades distintas da celulose. Então, para a gente ter uma ideia, esse primeiro mapa, ele demonstra o que era a distribuição espacial da produção de carvão vegetal de eucalipto no Brasil em 2000, no ano de 2000. E quando a gente compara com a distribuição espacial desse mesmo produto em 2021, a gente observa um enorme incremento na região sudeste, principalmente, que é tradicionalmente reconhecida, né, como o maior know-how na produção de carvão vegetal do Brasil, provindo de eucalipto e, consequentemente, também em nível mundial. O Brasil hoje, ele figura como um expert, né, no uso do carvão vegetal de eucalipto. E aí a gente observa esse incremento, principalmente em Minas Gerais, fruto, né, das diversas siderúrgicas que ocorrem ali, principalmente no conhecido como quadrilátero ferrífero, né, que é uma região que engloba ali as proximidades de Belo Horizonte e também rumando para a região norte do estado de Minas. Então hoje, basicamente, a maior parte, mais de 98% da produção de carvão vegetal oriunda do Brasil, ela é usada nessas indústrias siderúrgicas que vai se obter, né, o aço, que vai se obter ferroligas, que vai se obter o níquel, né, usado no processo de calcinação do níquel também, e algumas outras finalidades ligadas ali às empresas de mineração. Bom,
os maiores produtores, né, a gente tem ali no canto superior da tela, os 10 maiores produtores ranqueados com base nesses dados de 2022, e a gente observa, né, aquilo que a gente vê já refletido nos mapas, né, os 10 maiores produtores estão localizados na região de Minas Gerais. Normalmente esses 10 municípios, né, eles possuem essa tradição na produção de carvão, e com isso a gente observa também uma questão bastante contrastante entre o que a gente observa na região sudeste, em Minas Gerais, e o que nós observamos na região centro-oeste, que é o foco da nossa palestra de hoje, da nossa live. Então, a região centro-oeste, ela não é tradicionalmente uma grande produtora de carvão vegetal, não era nos primórdios, né, no decorrer de toda a série histórica de produção de carvão vegetal do IBGE, que começa lá em 1986, Goiás e Mato Grosso do Sul, em alguns anos, aparece com algum certo destaque, quando se compara, né, as unidades federativas presentes na região centro-oeste, mas normalmente lá na década de 80, começo da década de 90, Goiás produziu muito carvão, que era exportado para Minas, para uso nessas siderúrgicas, e o Mato Grosso do Sul igualmente, apesar de que no Mato Grosso do Sul existem algumas siderúrgicas, mas muito em menor escala do que o que ocorre em Minas Gerais. Então nós não temos tradição nisso aqui na região centro-oeste. E isso é verificado, né, aí no decorrer da série histórica do eucalipto, e a gente observa que a quase totalidade da produção que é plotada nesse mapa, ela é do Brasil como um todo, e muito pouco, que é uma pequena margem aqui bem abaixo, né, em verde, que é a produção do centro-oeste, que não chega a 2,5% em 2022, né, no ano base de 2022. Bom, e a lenha? Nós temos o que era a distribuição da lenha lá na década em 2000, né? E agora o que é a produção de lenha no Brasil como um todo em 2021. Então nós observamos que o centro-oeste, ele já apresenta um incremento bastante considerável na distribuição espacial da produção de lenha, quando a gente compara o cenário dos últimos 20 anos, certo? Por exemplo, o município de Rio Verde, aqui na região sul de Goiás, né, ele já foi durante alguns anos destaque na série histórica na série anual do IBGE, né, na produção anual do IBGE, como o maior produtor de lenha do Brasil. Mas nos últimos anos ele também perdeu, ele continua produzindo muita lenha, mas outros municípios superaram. E no momento o que a gente vê é um enorme incremento vivenciado principalmente no Mato Grosso, muito impulsionado, lógico, por demandas variadas do agronegócio, assim como ocorre no Mato Grosso do Sul e em Goiás, mas aqui especialmente em razão da produção de etanol de milho. Então são várias usinas, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que estão sendo implantadas aqui na região centro-oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, e isso tem alavancado enormemente a produção de lenha no Mato Grosso, chegando aí a competir muito fortemente com Goiás, que tradicionalmente era o estado maior produtor de lenha entre as unidades federativas, né, presentes no centro-oeste. Bom, então hoje o que nós temos aqui? Nós temos já 4 municípios do Mato Grosso que figuram entre os 10 maiores produtores de lenha do Brasil, incluindo a Alto Araguaia, né, que a gente vê bem evidenciado aqui no mapa por essa bolinha de maior diâmetro, né, e de cor mais escura. E depois outros municípios também, Rondonópolis, o próprio município de Campo Júlio e Portal do Araguaia, todos no Mato Grosso. E aí quando a gente observa, né, compara a produção de lenha de eucalipto na região centro-oeste em relação ao Brasil, hoje a gente já está na faixa de quase 20% do total produzido no Brasil. E isso por quê? Demandas gerais do agronegócio, conforme eu já tinha comentado com vocês, dentre outros usos, né? E quais seriam esses usos, então? Muita demanda em frigoríficos, sejam para a produção de aves, de bovinos, de suínos, desde as aves que precisam ser aquecidas, né, os pintinhos que precisam ser aquecidos, a própria questão
das caldeiras, né, que vai gerar o vapor, que vai ser utilizado em todo o processo de beneficiamento da carne, das carnes nos frigoríficos. No processo, né, nos laticínios, igualmente utilizado na geração de vapor, na secagem de grãos, especialmente no milho, na soja e mais recentemente o trigo, que é uma cultura que vem destacando bastante aqui na região do Cerrado, né? Nas indústrias alimentícias e de bebidas, então atomatados e diversas outras, né, formas de processamento de alimentos, bebidas, sejam refrigerantes, bebidas alcoólicas, bastante utilizado, bastante demanda de eucalipto também. Lógico que existem outras fontes de biomassa que podem ser utilizadas, como bagaço de cana, a própria casca de trigo e por aí vai, a de arroz, melhor dizendo, dentre outras fontes, mas o eucalipto ele é muito demandado. Desde que começou a pandemia, a gente observa um fenômeno bastante peculiar, que é uma carência enorme de madeira no mercado. Na região centro-oeste e norte, isso é vivenciado assim, com muita clareza no dia a dia, né, de todos aqueles que trabalham na área florestal, mas é um fenômeno que vem ocorrendo também em outras partes do Brasil. Essa carência de matéria-prima, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também no decorrer dessa apresentação. O eucalipto, a lenha, é muito utilizada também nas indústrias ceramistas e também nas cimenteiras. Até interessante comentar que as indústrias cimenteiras, elas têm sofrido uma enorme pressão pela União Europeia, né, dentre outras políticas externas, no sentido de aumentar a fonte de sustentabilidade, já que naturalmente é uma atividade extrativista, né, em que você extrai produtos, né, do solo e tudo mais, o cimento. Então eles precisam aumentar o grau de sustentabilidade, e uma das formas deles aumentarem essa sustentabilidade é justamente adicionar na fonte de energia deles uma matéria-prima que seja renovável, como é o caso do eucalipto, né, dentre outras culturas, né, florestais que sejam passíveis. Mas a gente sabe que o eucalipto de longe apresenta uma adaptação fantástica, né? Existem espécies, clones especialmente, que se adaptam muito bem ao cerrado, o crescimento é fantástico, a forma do fuste, o know-how tecnológico que já existe, a facilidade de transferência de tecnologia, né? Com que as várias instituições, universidades, a própria Embrapa, empresas privadas, né, consultores que atuam e que deixam a cultura do eucalipto sendo literalmente colocada na ponta da língua do produtor, né, e com assistência técnica muito bem feita. Bom, esses são os principais segmentos, mas é lógico que a madeira de eucalipto também pode ser consumida em outros segmentos. É importante a gente comentar também que quando se fala em lenha por parte do IBGE, nós, na prática, estamos falando de dois tipos de produtos: a lenha tradicional de metrinho, que são toretes de madeira de aproximadamente 1 metro de comprimento, mas nós estamos falando também do cavaco, que é algo que tem ocupado, né, a berlinda, vamos colocar assim, né, todas as indústrias na atualidade estão trocando ou em vias de trocar nos próximos 10, 15 anos, né, principalmente essas do agronegócio, que tem caldeiras, que estão em processo, ou já trocaram, ou ainda vão trocar nos próximos 10, 15 anos as suas caldeiras, e com isso aumentar a sua eficiência por meio do uso de cavaco. Tá? Então, quando a gente fala de lenha, nós estamos falando da lenha de metrinho, que era até então a mais utilizada, e a de cavaco. E aí, como é que fica, né, o cenário, né? Os desafios, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas e as perspectivas de crescimento ou de retração, né, desse segmento? Quando a gente fala da lenha, o que a gente tem? Como ela é muito utilizada na produção de grãos, né, no processamento dos grãos, na secagem dos grãos, no esmagamento da soja e às vezes na produção de produtos, né, oriundos desses grãos, o que a gente tem em 2020, 2022, 2023 é uma produção aí na faixa de 314 milhões de toneladas, né, produzidas, e uma projeção de um aumento substancial nos próximos 10 anos. Então, o que nós temos é que a produção nos próximos 10 anos de grãos, ela tende a aumentar aproximadamente 24%.
E esse aumento é muito vindo da maior eficiência, né, no uso dos recursos, né, com cultivares cada vez mais produtivas, maior eficiência no sistema produtivo e tendendo a degradar menos áreas, a aproveitar mais as áreas degradadas, né, do que expandir a área. E para que se tenha essa produção e, consequentemente, o beneficiamento, né, a secagem desses grãos, nós vamos precisar do eucalipto. Então, quando a gente fala em 24% de aumento na produção de soja, nós estamos falando que nós vamos precisar de lenha, seja na forma de metrinho ou principalmente de cavaco, daqui para frente, para abastecer, né, toda essa demanda no beneficiamento desse produto. E aqui a gente vê um mapa, né, em que nós temos os maiores produtores de soja do Brasil. E são justamente quais unidades federativas? Aquelas presentes na região centro-oeste. Então, a maior demanda pela lenha, né, de eucalipto, ela vai ocorrer aqui na região centro-oeste. Então, nós já temos uma demanda muito considerável e nos próximos 10 anos nós vamos ter uma demanda ainda maior, né, pela lenha no mercado. E a outra cultura, peraí que eu vou olhar aqui no meu celular, porque ali ficou muito pequenininho para mim. Só um minutinho. É soja e milho, se não me falha a memória. É isso mesmo. O primeiro mapa é a produção de milho e o segundo é de soja. Que justamente é também na região centro-oeste os maiores produtores. Então, quando nós estamos falando de aumento na demanda de secagem de milho e na secagem da soja, no beneficiamento da soja, nós estamos falando também de aumento na demanda por lenha de eucalipto na região centro-oeste, que atualmente já falta madeira. Então, é um sinal muito significativo de que um adequado planejamento tem que vir por parte de políticas públicas e também do setor privado. Né? Principalmente daqueles que têm o costume de comprar essa lenha no mercado, que não produz, não é autossuficiente na produção de eucalipto, né, para geração desse insumo importante que é a lenha nesse processo. E aí, quando a gente fala da questão, né, da espiga ao combustível, né, isso aí é uma matéria que foi divulgada na revista Exame, agora em janeiro, mas existem várias matérias nos últimos meses relacionadas à questão da produção do etanol de milho no Brasil. Eu peguei especificamente essa porque ela trouxe um mapa extremamente didático. Naquela ocasião haviam 24 usinas, né, aqui no Brasil, deixa eu só conferir aqui, 24 usinas dedicadas ao etanol de milho, sendo 22 no centro-oeste e outras 10 em construção, provavelmente até às vezes alguma já está pronta, né, já que a matéria foi de janeiro. E com isso a gente observa então que aquilo que eu já tinha comentado com vocês, o grande boom de produção de lenha de eucalipto lá no Mato Grosso, principalmente para abastecer essa demanda. E se nós já temos essa demanda hoje elevada e a falta de madeira, imaginem quando vierem as outras usinas de etanol que estão sendo construídas, né? E aí, quais são as perspectivas no campo da produção de carnes, né? Que é outra demanda, né? Os frigoríficos demandam muito a lenha de eucalipto no seu processo industrial. A carne bovina, aqui nós temos, né? O que é na atualidade, em 2023... e o que é projetado para 2033, aumento na produção de carne bovina. A carne suína, o que é, né, esses dois gráficos no centro aqui da imagem, o que é a produção de carne suína em 2023, o que vai ser projetado para 2033. E na produção de frango, que é a maior, né, aumento projetado para os próximos 10 anos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um aumento de aproximadamente 12,4% na produção de carne bovina nos próximos 10 anos, na produção de carne suína 23% e na produção de frango 28%. Lembrando, a lenha já é importante na atualidade, imagine daqui 10 anos. E a principal fonte, né, de supridora de lenha de florestas plantadas no Brasil como um todo é o eucalipto, pelas questões que eu já tinha comentado. Adaptação a diferentes condições ambientais, facilidade de silvicultural, né, de know-how, de transferência de tecnologia, né, de conhecimento que se já tem gerado, já é uma cultura praticada no Brasil há muito tempo, embora seja uma novidade em alguns pontos do Brasil, mas
a gente já conhece muito sobre a cultura, sobre pragas, sobre doenças, sobre manejo, né, sobre planejamento de produção, ordenamento de produção, e é isso. E aqui um mapa, né, que demonstra aí, por exemplo, a produção de carne bovina no Brasil. E, de novo, os maiores produtores estão aonde? Na região centro-oeste. Então, essas projeções, né, de aumento na produção de carnes, seja de bovina, seja suína, seja de frango, para os próximos 10 anos, essa elevação na produção, ela vai vir muito aqui da região centro-oeste, o que ressalta mais uma vez a importância do eucalipto nesse processo. Lembrando que todos esses dados de projeções é dessa publicação aqui chamada Projeções do Agronegócio. É uma publicação que é feita numa parceria entre a Embrapa, o MAPA, a UNB, enfim, tem diversas instituições que participam. Normalmente ela é atualizada anualmente, tá? Esse ano ela ainda não foi atualizada, então por isso eu trago a projeção de 2023 até 2033, mas a tendência é que saia alguma nova publicação sobre essa, provavelmente nos próximos meses, já que eles têm esse hábito, né, de renovar sempre essas projeções. E aqui nós temos a produção e o consumo de leite no Brasil, a barra mais escura, o que ocorre na atualidade, qual que é a produção, e a mais clara, o que está projetado para 2033. E da mesma forma, nós temos o consumo. E aí o que nós observamos? De novo, também tendência de aumento, e aumento significativo. A produção ela deve ser ampliada em 18,5% nos próximos 10 anos, e o consumo 17,9%. Aqui tem dado de exportação também, a tendência é que se aumente 22% na exportação de leite do Brasil para outros países. E, de novo, nós ressaltamos a importância da lenha do eucalipto nesse processo. Na pandemia, diversas instituições, laticínios, nos procuraram, porque estavam desorientados com a falta de madeira no mercado e queriam que, como num passe de mágica, o eucalipto aparecesse, né? E a gente sabe que o eucalipto é uma cultura, quando comparado com as culturas agrícolas, é considerada uma cultura de longo prazo, você demora entre 5 e 7 anos para colher, né? A depender do planejamento da produção. E a madeira em tora para celulose talvez seja um outro grande fenômeno, talvez não, é um outro grande fenômeno super interessante que tem ocorrido na região centro-oeste, porque tradicionalmente a celulose, seja de eucalipto, seja de pinos, ela era obtida nas regiões sul e sudeste, né, por meio de plantios de pinos e eucalipto na região sul e sudeste. Pelo menos nos últimos 50 anos assim tinha ocorrido, mas nos últimos 20 anos a gente tem um deslocamento geográfico, né? Não diria só um deslocamento, na verdade não é que está tirando a produção do sul e do sudeste e indo para o centro-oeste, mas uma ampliação, né? E mudou um pouco essa geografia. Além do centro-oeste, outra posição de destaque é aqui, né, no Maranhão, por meio de uma empresa, né, da Suzano, né, uma das unidades da empresa Suzano, fica ali no Maranhão, na região de Imperatriz, e há um incremento muito considerável nos últimos 20 anos, não só na região sudeste, conforme a gente observou, mas também aqui no centro-oeste, sendo que na atualidade, os quatro dos 10 maiores produtores de celulose no Brasil estão localizados no Mato Grosso do Sul. Então, Ribas do Rio Pardo é o maior produtor, com base no ano de 2022, seguido por Brasilândia, depois Três Lagoas, depois lá em antepenúltima colocação aparece Silvíria, depois Água Clara, né? Então, assim, municípios que há 20 anos atrás ninguém imaginaria que fossem se tornar referências na produção de celulose. E mais que isso, né, o Mato Grosso do Sul ele se tornou mundialmente conhecido como o Vale da Celulose, graças a uma política pública unida, né, com o setor produtivo, né, com as empresas privadas, mais Sebrae, mais associação de produtores de florestas de lá, que é a Reflore, num trabalho grandioso de união, né, entre o poder público e o poder privado,
e conseguiram transformar no Mato Grosso do Sul numa referência mundial. As maiores empresas de celulose do mundo estão localizadas ali naquela região, naquele quadradinho ali na divisa com Goiás e com o estado de São Paulo, né? Então, assim, um exemplo super interessante. E com isso, o Centro-Oeste hoje, ele detém quase 20% da produção nacional de celulose. Especificamente, o PIB no Mato Grosso do Sul aumentou simplesmente em algo em torno de 25% nos últimos 20 anos, graças ao setor de florestas plantadas e graças ao eucalipto. Né? Então, assim, é um case de sucesso fabuloso, né? E que deve ser, com certeza, fenomenal. Você usou a palavra. Então, o que nós temos no Mato Grosso do Sul hoje? Né? 24% da produção nacional de celulose. Nós já temos uma fábrica da Eldorado Brasil, lá em Três Lagoas, e com previsão de ter mais uma unidade deles, né? Duplicar a fábrica deles lá. Ainda não se anunciou o ano, né, datas, mas existe essa previsão. A Silvamo, ela tem uma fábrica também. A Suzano já tinha uma em Três Lagoas e acabou de inaugurar mais uma em Ribas do Rio Pardo, né? Então 2 em funcionamento. A Bracel anunciou uma esse ano também, já havia-se uma especulação, né? Mas ela se concretizou. A Arauco vai para Inocência, uma cidade de 16 mil habitantes, uma cidade bem pequena, né? Mas graças a uma política pública atrelada a uma parceria com uma empresa privada, vai se mais uma vez, né, acontecer uma coisa fabulosa em mais um município no Mato Grosso do Sul. E aí, lembrando que quando a gente fala nessas empresas, nessas cidades, nós não estamos falando só na empresa, nós estamos falando em milhares de empregos sendo gerados, nós estamos falando em ampliação de número de salas de aula, em contratação de professores, em número de hotéis, em número de leitos hospitalares, novos bairros sendo construídos. Há uma carência enorme de mão de obra qualificada. Então, assim, além de aproveitar e treinar a mão de obra disponível, que não é qualificada, mas que eles tendem a qualificar, nós temos também um êxodo, né? Muitas pessoas sendo deslocadas ali para aquela região para atender as demandas, né? Que vai desde a produção da muda do eucalipto, ao preparo do solo, o planejamento, a condução dessas florestas, a colheita. Toda a cadeia subicultural. Exatamente. Né? Os prestadores de serviço que fazem a manutenção dessas máquinas, que são grandiosas, né? São máquinas caríssimas que atuam, né? na condução desses plantios, na colheita, enfim. E então é todo uma coisa complexa, e mais assim, no melhor sentido possível, né? Que a união faz a força, que as coisas acontecem e que o Brasil atua no setor florestal na contramão do que vem ocorrendo no processo industrial brasileiro. Porque nós estamos num franco processo de desindustrialização dos setores brasileiros como um todo, mas o setor florestal, ele não para de crescer. E as empresas não param de instalar no Brasil. A ponto que a indústria brasileira de árvores, né, a IBA, ela remete no anuário do ano passado, não sei se nesse ano ela repetiu, mas do ano passado, que o Brasil ele tem aberto, em média, uma fábrica ligada ao setor florestal a cada um ano e meio. Caramba. E são fábricas, né, grandiosas, que exigem muito investimento, são milhões em investimentos, né, e com um know-how de fazer inveja em qualquer outra parte do mundo, né? Porque o eucalipto, ele cresce muito bem aqui. Então eu costumo dizer assim, quando Jorge Benjor canta Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, ele está pensando na silvicultura, ele está pensando no eucalipto, porque o eucalipto, ele cresce aqui como ele não cresce em muitos outros, na grande maioria dos países, né? Graças às condições de adaptação, mas às condições tropicais, né? Que favorecem muito esse fenômeno chamado eucalipto no Brasil, né? Que é melhor do que lá na terra de origem, na Austrália. Né? Tinha um professor, que é muito querido, professor Magno, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, ele costumava dizer que ele adorava assistir os filmes do Crocodilo Dante, para ver o tanto que o eucalipto lá
estava aquém do que é a produção do eucalipto aqui, né? Não sabia do potencial, né, em outra região. Exatamente. Né? Crocodilo Dundee, para os novatos, é um filme que se passava na Austrália, né? Então exatamente. A gente via muita paisagem, né? Os eucaliptos nativos lá e tudo mais. E coisas da gente que é da geração da década de 80, né, Ricardo? Claro. E aí o que está projetado para a produção em tora de madeira, né, para celulose? Nós temos aí um aumento aproximado, né, de em torno de 26% na produção nos próximos 10 anos. Eu acredito que parte dessas fábricas novas anunciadas não estejam contabilizadas nessa estatística, já que essa estatística é do ano passado. Então, provavelmente esse aumento ainda é maior com essas novas fábricas anunciadas. E na madeira em tora para outras finalidades, que tradicionalmente é um produto muito obtido na região sul e sudeste do Brasil, nós temos aí, né, o que ocorria em 2020, o que nós temos em 2021. Nós observamos um incremento muito maior no sul e no sudeste, em detrimento da região centro-oeste. Mas ainda assim, o que a gente vê no dia a dia é que falta madeira bem manejada na região centro-oeste. E que há caminhões e caminhões que vêm de madeira serrada, dentre outras, da região sul para o centro-oeste. Sendo que nós poderíamos estar produzindo essas madeiras bem manejadas e com um custo de frete muito menor do que aquelas que vêm do sul. E aí, sejam as empresas, sejam os produtores, né, que têm interesse, precisam ver isso com mais cuidado, ter um planejamento, porque a demanda, ela existe. Sim. Isso é fato, né? Então, nós vemos aí o ranking dos 10 maiores municípios produtores de madeira em tora para outras finalidades no Brasil. A gente observa que nem de longe aparece nada relacionado ao centro-oeste, conforme a gente já tinha observado pelo mapa. Então, hoje, a região centro-oeste, ela produz nem 6% do total de madeira em tora para outras finalidades de eucalipto produzido no Brasil. E quando a gente fala de madeira em tora de eucalipto para outras finalidades, o que a gente está falando? Estão falando de madeira serrada, de ripa, de caibro, de madeira para engradamento de telhado. Nós estamos falando de madeira tratada, que aí entra mourão, entra estacas, entra postes, entra aquelas peças de playground, entra madeira usada na construção de casas, né? E toda essa madeira tratada, né? Tem que ser tratado. O eucalipto, se ele não for tratado para uso externo, a durabilidade é ínfima. Então, nós temos uma norma da ABNT, né? Que regulamenta o uso do eucalipto enquanto madeira tratada e de que forma isso tem que ser feito para que o eucalipto tenha uma durabilidade considerável, né? E que seja garantida por meio dessas usinas de tratamento. Outras formas de uso de madeira em tora entra também a questão dos painéis de madeira, os MDFs, as chapas, mas essa é uma produção que o Centro-Oeste não se destaca, tradicionalmente, né, os painéis consumidos no Centro-Oeste, eles vêm da região sul, embora existem algumas especulações que venha a ser instalada uma fábrica no Mato Grosso do Sul também. Olha só. Mas, e essa fábrica viria muito por conta na verdade, acho que ela ainda não foi instalada, mas se fala bastante dessa provável empresa. Aproveitando muito essa cultura do eucalipto, né, essa cultura florestal que está sendo implantada ali no Mato Grosso do Sul. Mas isso não quer dizer também que outros estados do Centro-Oeste não possam receber alguma. E aí, já caminhando para o fim, Ricardo, a gente tem os principais desafios, né? A primeira é a questão da oferta e da demanda de madeira, porque o Brasil ele sofre hoje com uma demanda muito maior do que a oferta. O aumento nos custos das terras. Então, a gente, quando fala de novas fronteiras florestais, nós estamos falando do Mato Grosso do Sul, mas nós estamos falando de Goiás, nós estamos falando do Distrito Federal, nós estamos falando do Mato Grosso, nós estamos falando de outros estados da região norte, nós estamos falando de estados da região nordeste, e durante algum tempo, boa parte desse deslocamento, né, de empresas para cá, ocorreu também estimulada por esse custo de terra baixo. A questão é que agora o custo de terra não está aumentando só nas regiões tradicionais de cultivo do eucalipto, que é o sul e sudeste, mas também no centro-oeste, mas também no norte, mas também no nordeste. Outra questão é o aumento nos custos de produção.
né, que já estava ocorrendo com essas guerras internacionais, né, e encarecendo aí custos de fertilizantes, dentre outros insumos, isso tem também afetado, né, a própria pandemia afetou muito a questão da produção de aço, e isso afeta, consequentemente, o setor florestal, a produção de carvão, e, consequentemente, se você tem oferta menor do que a demanda, a demanda maior do que a oferta, se você tem aumento no custo da terra, se você tem aumento nos custos de produção, consequentemente você tem aumento no preço da madeira. Então aqui em Goiás foi assim, em 2015, quando teve aquela crise das indústrias siderúrgicas lá em Minas, era vendida madeira a R$20, R$25 o metro cúbico, o metro estéreo, de madeira em pé aqui no estado. E aí os produtores começaram a entrar em desespero, porque eles estavam com um prejuízo muito grande. Isso ocorreu em outras localidades do Brasil também. E aí, na atualidade, está faltando tanta madeira no mercado que o ano passado você custava a conseguir uma madeira a R$250 o metro estéreo em pé. Entregue na fábrica. Que é um preço, assim, fenomenal, perto de tudo que estava ocorrendo anos antes, né? E... Opa. O slide, por favor. Beleza, obrigada. Bom, e aí as condições ambientais adversas de plantio, quando comparadas com as terras tradicionais, existem alguns problemas, né? Solos mais pobres, período seco do ano, né? Grande, né? As plantas ficam muito, as árvores ficam muito susceptíveis, né? De eventos extremos, de secas e tudo mais. As altas temperaturas também, os impactos das mudanças climáticas, que aí entra essa questão, né, que elas ficam muito sujeitas a eventos climáticos que antes não ocorriam com tanta regularidade como hoje, né? Então, as médias históricas, de quando a gente fez na faculdade, que a gente tinha que pegar uma média histórica de 30 anos para se considerar aquela média como comportamento mais esperado para município X ou município Y, hoje em dia a gente não tem que considerar a média dos últimos anos também. Sim. Porque às vezes a média de precipitação era de 1.500, hoje dos últimos 5 anos às vezes é 900 metros cúbicos, às vezes é 1.100, 1.200. Né? Então, assim, só um exemplo, né, entre as coisas que têm ocorrido. Aumento nas temperaturas, né? E aí, consequentemente, as plantas ficam mais estressadas, elas ficam mais susceptíveis a pragas, novas pragas têm ocorrido. A questão do fogo, né, que tem sido um problema cada vez maior no Brasil. A escassez de mão de obra disponível, que era aquilo que eu já tinha comentado, né, as empresas elas estão tendo que investir muito tempo e dinheiro no treinamento e às vezes investe tempo e treinamento de funcionários e aí vem outra empresa e contrata esse seu funcionário que você acabou de formar, né, e falam assim, enfim, que hoje em dia tem muito pessoal de campo que às vezes recebe até passe para poder trocar de empresa, não só a melhoria no salário, mas também um agrado, uma gratificação por ter mudado de empresa, né? Sim, então a carência de mudas, né, de eucalipto, hoje em dia se você não faz uma encomenda de mudas de 1 ano, 6 meses antes do plantio, você fica muitas vezes sem a sua muda, né, principalmente os pequenos e médios produtores, né? E, inclusive, disputas por mudas também, né? Quebras de contrato, porque às vezes vem uma outra pessoa e oferece, um outro CNPJ e oferece um valor maior por aquelas mudas que já estão encomendadas para outra empresa. E a competição por madeira, mão de obra e terra, que era aquilo, por muda, por insumo, acho que essa competição, eu vi uma palestrante há um ano passado, num evento, e ela falou, gente, isso aqui é como um cenário de guerra, que a gente está competindo o tempo inteiro por muitos insumos, né? Necessidade de valorização da pesquisa, do conhecimento científico, porque aí a gente precisa de clones de eucalipto que sejam mais tolerantes a eventos extremos, seja pragas, né, principalmente as doenças, a déficit hídrico, a altas temperaturas, enfim, maior necessidade de mecanização, porque já que a mão de obra está escassa, se você conseguir mecanizar mais determinados processos, você tem um ganho. Necessidade de elaboração e concretização de políticas públicas de incentivo à atividade florestal. E eu acho que é bem interessante, porque entra no contexto do Projeto Cerrado, né, que é um exemplo de política pública que tem procurado atuar junto à cadeia, e não só florestal, mas também de culturas anuais e pecuária, né?
na tentativa de estar mais perto do setor produtivo e de ajudar nesse processo, né? Porque nós somos exemplo, know-how em plantações florestais e em grandes indústrias ligadas ao setor florestal, né, setor de florestas plantadas, mas isso não quer dizer que nós estejamos já no topo do topo das políticas, sejam as privadas, porque as empresas têm que promover fomento, uma série de questões também, mas as políticas elas têm que existir e elas têm que ser cada dia mais aprimoradas, de forma que o patrimônio público e o privado seja usado da melhor maneira possível em benefício da sociedade. E é isso, gente. No mais, eu fico à disposição. Muito obrigado, doutora Cristiane. A gente agradece, né? Acho que foi uma aula, né, que tivemos agora aqui. Espero que todos que estão assistindo aqui com a gente, né, tenham também gostado, né, de tantas informações. Eu sou engenheiro florestal de formação, não sei se eu comentei isso aqui no início da live, né? Mas a gente fica empolgado, né? Com certeza. A gente fica empolgado, né? Há 20 anos atrás, quando estávamos ainda em graduação, naquele momento a gente viu um movimento, mas não entendia como que isso poderia se dar, né? Exatamente. Na atualidade. A gente tem alguns pontos interessantes dentro da sua fala que eu gostaria de destacar aqui, né? Uma delas que eu acho que casa exatamente com o que a gente está desenvolvendo aqui também, no âmbito do projeto e com relação às instituições que estão ligadas, por exemplo, como o Instituto Federal, toda a rede da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a gente diz muito sobre mão de obra, né? Com certeza. Então, quando a gente fala de mão de obra, a gente também está falando daquelas pessoas que vão precisar se capacitar, né, para esse cenário tão positivo como foi apresentado, em especial na nossa região Centro-Oeste, para suas mais diversas finalidades da cultura do eucalipto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, assim, quais são as expectativas, o que a gente pode apresentar para quem está assistindo, né, muitas vezes, assim, poxa, o que esse cenário apresenta para quem vai, né, quer seguir nessa cadeia também, né? Acho que seria uma informação bacana também aqui pra gente, né? Com certeza. Assim, eu converso muito tenho várias amigas, né, e amigos que são professores de cursos de engenharia florestal, principalmente nas universidades aqui de Goiás, e eu vejo, assim, o esforço, os professores altamente capacitados e que têm uma preocupação muito grande na formação desses alunos, né? Você é mais um exemplo hoje a gente conversando aqui, sim, né? Exatamente. Eu conheci o Ricardo já de reuniões virtuais, né? E hoje a gente se conheceu pessoalmente. Mas, então os professores, eu vejo um estímulo muito grande em estimular os seus alunos, mas eu sei também que há uma evasão muito grande dos cursos de engenharia florestal aqui na região Centro-Oeste. Eu não sei se no Brasil como um todo, mas, perdão, aqui em Goiás a gente observa e eu vejo uma preocupação dos professores com isso. Mesmo eles sendo bem formados, mesmo eles tendo a maior boa vontade em ajudar, muitas vezes porque os alunos veem os seus colegas que não têm conseguido emprego. Mas também existe um certo bairrismo, até certo ponto, porque eu já vivi isso, né? Eu estudei na Universidade Federal de Lavras e eu entrei num determinado ponto da graduação. Nossa, mas eu não vou conseguir emprego aqui em Lavras. Eu sou daqui, minha família está aqui, meus pais estão mais velhos, e aí? E aí um belo dia eu me vi num contexto em que eu tinha que me deslocar 2.100 quilômetros porque meu emprego ficava em Sinop, né? Eu fui contratada pela Embrapa e fui morar lá em Sinop, que era, para mim, um conto da carrochinha que meu professor de manejo contava, quando falava do manejo lá em Sinop, de nativas. Sim. Então eu sei o que é o sofrimento de você sair da barra da saia do seu pai e da sua mãe, daquela calmaria, daquela segurança, para você desbravar novas fronteiras, literalmente. Sim. Então eu entendo esses alunos, eu entendo que tem muitos que têm oportunidade de empreender, porque nós temos hoje consultores de sucesso aqui. Sim, é verdade. Que plantam eucalipto, que plantam mogno africano, que plantam seringueira no estado todo. E que falam que falta a mão de obra às vezes. Então, assim, tem alunos sendo formados, tem aqueles que estão desistindo no meio do caminho, os que estão sendo formados a gente escuta que estão muito bem empregados. Estive num evento lá em Jataí em setembro, e o próprio Carlos Rogério, né, nosso contemporâneo,
ele falava sobre isso. Nossa, os nossos alunos estão saindo muito bem empregados. Inclusive, no evento, teve uma mesa redonda de ex-alunos falando de suas experiências de sucesso. Uma que foi para o direito ambiental, a outra que virou professora e depois está como técnica do Senar e é consultora também. Então, assim, uma pessoa que está mexendo, né? Uma outra que começou a fazer um estágio numa empresa e aí hoje ocupa um cargo muito importante já dentro dessa empresa, e ela fala, olha, gente, a gente já contratou não sei quantos e ainda vamos ter perspectiva de contratar não sei quantos, porque atuam em geoprocessamento, nas geotecnologias. Então, assim, eu acho que às vezes a gente precisa de superar algumas barreiras internas, porque há cursos excepcionais, você estava comentando do curso lá de design, né, que da parte, né, do componente florestal dentro de um curso de design dentro do Instituto Federal de Brasília. Então, assim, nós temos engenharia florestal aqui em Goiânia, nós temos engenharia florestal em Jataí, nós temos engenharia florestal em Ipameri, na UEG, nós temos engenharia florestal na UNB, não sei se eu estou esquecendo alguma. No Mato Grosso, né? Exatamente, tem Sinop, tem Cuiabá. Sinop, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul também nós temos. Então, assim, oportunidades existem, e eu acho que essa questão da persistência no curso e de se lançar, desbravar mesmo novos horizontes. E eu acho que agora é num cenário muito mais favorável, porque com toda essa demanda de madeira para lenha, para outras finalidades e para celulose que vai ter daqui para frente, a oferta de empregos vai aumentar muito. Sim, é verdade. Né? E aí, esses engenheiros florestais, às vezes, eles são substituídos por agrônomos, e eu costumo dizer que tem muito agrônomos de coração e pessoas que se especializam e fazem trabalhos fantásticos, às vezes biólogos, dentre outras áreas, e que vêm a suprir, às vezes, essa falta desse engenheiro florestal que não está ali naquele momento certo. É verdade. Eu não acho que tem que ser desprezado nenhuma. Eu acho que se o profissional é bom, ele tem que ser mesmo contratado, seja de qual área for, mas tem determinados trabalhos que realmente competem a um engenheiro florestal. Sim, né? Com certeza. Muito bom. E em questão de integração também com outras culturas, né? A gente sabe que o eucalipto também ele vai ter o seu ciclo de corte, dependendo, né, da sua destinação final, mas queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre perspectivas de integração com lavoura, pecuária, por exemplo, né, LPF. Hoje é uma das grandes bandeiras do nosso querido mapa, né, da Embrapa e várias instituições. Nós temos a própria Universidade Federal de Goiás, ela atua muito, né, por meio da professora Francine, especificamente quando a gente está falando de componente florestal, mas tem outros colegas, outros professores que também atuam, e está crescendo, né? Na atualidade, dos sistemas de integração como um todo, desde pecuária e floresta, integração lavoura, pecuária e floresta, ou outras modalidades, nós temos aproximadamente 17,5 milhões de hectares ocupados no Brasil. Me parece que 3% ou 8% do total tem o componente arbóreo. Sim. E o componente arbóreo é o que mais estoca carbono. É o que mais, perante o plano ABC+, do mapa, é o que mais significativamente contribui. Não estou desmerecendo o componente animal, ou forrageiro, ou agrícola, de maneira nenhuma. Eu acho que é um casamento muito interessante, todas essas culturas. Mas as árvores, elas vêm para ocupar um lugar muito interessante nessa perspectiva, né, de estoque de carbono, de serviços ambientais, de melhoria do conforto térmico, né, de aumento da percolação da água no solo, e por aí vai, que são diversos os benefícios, né? Então, assim, existem políticas, né, do próprio ABC que tem mais fonte de financiamento, também. Mais floresta, né? Acho que tem outras fontes de fomento, e são super bem-vindas. Na Embrapa, nós temos na verdade, um colega recém-aposentado, né, que é o Abílio. Ele tem duas fazendas na região sudeste de Goiás que são completas em integração lavoura, pecuária e floresta. E ele recebe comitivas e comitivas de pessoas do Brasil e de outras partes do mundo interessadas nessa cultura, né, nesse sistema que desperta, né, o carinho, a atenção e a dedicação de muitas pessoas, né? Sim, verdade.
Você tocou num ponto também bem interessante sobre estocagem de carbono. Sim. E está em pauta, né? Acho que quem está acompanhando o setor florestal deve ter percebido que o mercado de carbono voltou a aparecer novamente, Isso. né? Está nos seus destaques novamente, principalmente da questão de regulação de mercado, Isso. né? Da forma de fomento. Vocês também já têm alguma expectativa de trabalhos relacionados a esses números que podem ser gerados? Olha, não é especificamente minha área, embora eu costumo dizer que aqui eu atuo na engenharia florestal como um todo e não só no melhoramento, né? Uhum. Mas muito motivada pelas perguntas que me são feitas, pelas ligações que eu recebo lá na Embrapa. Eu costumo dizer assim, que desde que eu cheguei aqui em Goiás, que eu pisei na Embrapa daqui, o telefone nunca parou de tocar, ou visitas sempre ocorrendo de pessoas querendo entender como era o setor florestal em Goiás e no Centro-Oeste. Então, eu fui demandada pelo público, né, pelo cidadão, né, por cada cidadão que me contactou, também as reuniões da Comissão de Silvicultura lá da FAEG, né, da Federação da Agricultura, e eu procurei estudar e prospectar informações, porque até então isso não era publicado, né, estavam em fontes de dados do IBGE, no site, estava no SNIF, estava não sei aonde, e eu fui procurando e gerando publicações. Mas especificamente nessa área eu não tenho muita experiência. Até por outras coisas que eu já sou demandada, mas eu não tenho dúvida. Mas existem outros colegas que mexem com isso. É um tema que está muito presente nos grupos de WhatsApp do setor florestal. Sim. Eu acho que toda semana tem alguém perguntando ou falando sobre isso, né? E eu tenho certeza que vai ser um campo aí que vai deslanchar. Muito bom, muito bom. A gente sabe, assim, né, que o mercado de carbono está movendo, está, né, desenvolvendo novas políticas também. Não, vira e mexe, tem alguém, eu queria fazer um curso, eu queria uma publicação, eu não sei o quê. Aí eu busco uma coisa ou outra, né, e repasso a informação e falo, olha, depois você estuda, depois você me faz um resumo aí de como me conta também, né? Passa que eu quero aprender também. Olha, nós temos 2 perguntas, tá? Da Amanda Magda. Eu vou fazer a primeira, depois ao final eu faço a segunda, tá bom? Doutora Cristiane, quais são as maiores exigências genéticas do eucalipto para Goiás? Olha, Goiás, basicamente, é a questão do déficit hídrico e solos pobres, né? Que é típico do Cerrado. Então, a gente observa, por exemplo, quando eu fiz graduação, o espaçamento que a gente mais ouvia falar nas aulas, embora não fosse, espaçamento nunca tenha sido uma receita de bolo, use sempre esse, mas era super comum a gente fazer visita em empresas na região sudeste, o eucalipto estava plantado 3x2, 1.667 árvores por hectare, né? Aqui em Goiás e em todas as outras localidades em que você tem solos pobres e presença de déficit hídrico e altas temperaturas, se você plantar 3x2, dali a alguns meses você vai ver umas surpresas que árvores vão começar a morrer. Via de regra, a gente escuta isso, né? Então aqui os espessamentos têm que ser maiores. Lógico que ainda há carência de clones bem adaptados às condições mais estressantes, e isso é no Brasil como um todo. Eu estava conversando com um amigo que é consultor em várias empresas florestais de renome hoje no Brasil. Ele falou, olha, a gente tem uma carência muito grande dentro das empresas também, embora existam já alguns materiais interessantes. Mas se fizesse uma reunião com melhoristas e perguntasse o que eles mais querem na atualidade, eles vão falar assim, clones que tenham maior adaptação a déficit hídrico, mais adaptação a altas temperaturas, mais adaptação a solos pobres. Né? Então, essa é a principal demanda, com certeza. Interessante. E, além disso, a gente não pode deixar de ressaltar a importância da assistência técnica bem feita. Sim. Né? Se a pessoa não tem uma formação na área florestal, o produtor, que ele esteja bem assessorado por pessoas que consigam fazer um adequado planejamento. E esse planejamento envolve técnica, legal e econômica. Né? Tem um consultor bem famoso aqui em Goiás, que presta serviços, né, de implantação e condução de florestas, e ele fala, gente, tem produtor que às vezes vem conversar comigo e quer plantar o eucalipto ou sei lá qual outra cultura florestal na propriedade, e ele fala, olha, não plante, porque lá não tem mercado ou lá não tem condições técnicas, a sua área não tem como conceber uma cultura florestal lá,
E que o produtor fica bravo. Ele falou, mas por que eu vou propagar uma mentira? Para eu vender o meu produto para ele e o meu produto depois não ir bem? Sim, né? Ele não vai garantir a produtividade necessária. Sim, né? Então, com a gente não pode esquecer. E aí entra a questão da formação técnica. Exatamente. Isso que eu ia comentar. Né? E então, assim, tem vários dias de campo, ou eventos do setor florestal que a gente vai, às vezes a gente encontra com um produtor. Eu lembro que um dos primeiros eventos, quando eu entrei na Embrapa, lá em Sinop, um produtor chegou perto de mim e falou assim, como é que eu faço para arrancar a teca do solo? Aí eu olhei assim, falei, que isso? E ele foi agressivo, assim, sabe? Eu falei, gente, que é isso que tá acontecendo? Ele falou assim, porque eu não consigo vender, porque eu não sei para onde que eu vou, o que eu vou fazer com aquilo? Falaram para mim que aquilo era a madeira mais clara do mundo, e aí, até hoje só me deu prejuízo. Mas o quê? Provavelmente plantou no lugar errado, não estava conseguindo comercializar. E aí a coitada da teca, ou a coitada do eucalipto, ou seja lá qual cultura for, que acaba paga levando o pato. uma fama muito ruim, E tô falando né? que pode ser até para cultura anual, para pecuária, né? Sim. Você tem que saber o que você está fazendo, tem que ter Exato. planejamento. Eu costumo dizer, cultura florestal é igual você construir uma casa. Não adianta, você não vai construir uma casa e antes de qualquer coisa, de planejar quantos cômodos vai ter essa casa, se essa casa vai ser de 1 andar, de 2 andares, de 3 andares, se vai ser num terreno plano ou íngreme. Antes de saber tudo isso, de fazer a planta, de fazer os cálculos, você vai querer ir lá na loja comprar a areia, o cimento, o tijolo, para construir a casa sem saber como que você vai fazer essa casa? Não tem como. Exatamente. Na cultura florestal é do mesmo jeito. E em tudo na vida é assim. Sem planejamento, você vai entrar pelo cano. Só no oba-oba, no momento. Exatamente. Né, naquele... Em bom mineirês, você vai entrar pelo cano. Não sei se todo mundo conhece essa expressão. Com certeza, com certeza. Bom, a segunda pergunta, né, existe a perspectiva de instalação de fábricas de celulose ou papel, embalagens, para outras localidades do Centro-Oeste? Existe. Existe no Mato Grosso. O pessoal falou durante algum tempo, no município, eu esqueci o nome do município, mas bem ali na divisa de Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul, com Minas e Goiás, mas até o momento não se tem mais notícias, se falou muito disso há uns 4, 5 anos atrás. Aqui em Goiás existem muitas pessoas que almejam isso. Eu sei que algumas conversas já existiram com algumas empresas, mas até o momento ainda não foi factível. Mas existe algumas iniciativas tentando, sabe? Sim, sim. Interessante. Muito bom. Deixa eu só conferir aqui. Porque, assim, eu tenho muitas perguntas, né? Acaba que, como colega de formação, né, entusiasta, obviamente, né, eu fico muito feliz, obviamente, de ter um cenário como este, como eu falei anteriormente, né, há 20 anos atrás, quando a gente estava formando, a gente pensava, né, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou para São Paulo, para essa região sudeste, que era o mais, né, International Paper, que tinha grandes oportunidades também, né, e aí a gente fica agora, assim, né, com essa expectativa muito positiva. E, assim, você comentou no final, né, da sua apresentação também, sobre a questão das políticas públicas, né? De que forma que você vê também, então, essas iniciativas como a gente tem hoje aqui do Projeto Cerrado, por exemplo, né? De dar visibilidade, de ouvir o produtor, né, de chegar na cidade que a gente vai, né, também para poder apresentar propostas de planos de intervenção. Como é que você vê essas iniciativas também que estão sendo tomadas, né, num cenário futuro, né? Como é que a gente pode, né, assim, para quem está nos assistindo aqui hoje, né, como é que a gente pode dar um cenário positivo em relação à cultura do eucalipto e de outras culturas, da seringueira, a gente também falou, né, citou agora há pouco, mas eu acho que é trazer para a gente também um pouco assim, qual é a perspectiva que a gente está tendo, né? Só para concluir um pouquinho melhor essa pergunta também, a gente tem ido em várias cidades, fazendo visitas técnicas, conhecendo, né? Visitamos empresas aqui na região do Goiás também, foi muito bacana. Conhecemos mais engenheiros florestais que estão atuando em diversas outras frentes, né? E assim, a gente sabe, já foi apresentada a carência da mão de obra, né, a especialização da mão de obra, que vai ser muito importante, isso desde da assistência técnica, até a questão também, né, de maquinários, do próprio abertura de novas estradas, a gente sabe que isso também é fundamental, né, o deslocamento desse material até chegar, né, no seu processamento. Então, assim, a nossa
a perspectiva do Projeto Cerrado é entregar da melhor forma possível, tanto pelo evento que nós estamos fazendo aqui hoje, pelos outros produtos tecnológicos que nós vamos entregar. Então, assim, gostaria que você desse a sua impressão também sobre isso, né? De que forma que o projeto também pode contribuir e essa questão toda que a gente está levantando e está desenvolvendo ao longo desse ano. Olha, no decorrer desses 12 anos que eu estou aqui em Goiás, em Goiânia, eu tenho participado muito das reuniões da Comissão de Silvicultura da FAEG e algumas do MAPA também, não como efetiva, mas como suplente, né, dos meus colegas. Mas, assim, o que eu mais ouço, Ricardo, nossa, que bom que vocês estão aqui. Que bom que a gente tem instituições idôneas que a gente pode contar, e neutras. Sim, concorda? Claro. Não é só questão de idoneidade, mas neutra. Nós não estamos jogando a favor de fulano ou beltrano. Sim. Os nossos salários são pagos para atender ao setor produtivo, para atender a sociedade como um todo. Então, eu acho assim, a primeira questão é, se nós temos o nosso coração aberto para as causas coletivas, por fazermos parte de instituições como o Instituto Federal de Brasília, o próprio Instituto Federal de Goiás, que é o parceiro do MAPA, o próprio MAPA, no caso hoje eu aqui como representante da Embrapa, e nós escutamos esse tipo de fala por onde a gente passa, e eu tenho certeza que vocês ouviram isso nessas visitas que vocês fizeram. Esse é o primeiro ponto, porque se o outro confia em você e confia na sua instituição, naturalmente flui, certo? Então o primeiro ponto é esse. O segundo, gente, todo mundo tem o seu nível de carência. As instituições também têm. Então, mesmo as privadas, elas ressaltam a importância do poder público. Elas querem o poder público o tempo todo perto delas. E elas... Então, eu acho assim, ou o pequeno, e ainda mais o pequeno, o médio produtor, o agricultor pequeno familiar, né, o assentado de reforma agrária que quer fazer o seu SAF, o sistema agroflorestal, ou que quer fazer o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né, que é uma coisa mais ordenada e com outras culturas também de forma mais ordenada no espaço. Ordenado que eu falo no sentido do arranjo, né? E, super respeito os sistemas agroflorestais, tem pessoas assim conhecidas que atuam e fazem trabalhos formidáveis. Então, se a gente naturalmente já tem essa necessidade de ser cuidado, imagina quando chega uma instituição, a gente chega com a bandeira das nossas instituições, e no caso aqui é o Projeto Cerrado. Então, assim, naturalmente, se você se predispõe a ajudar e a outra pessoa está aberta a isso, as coisas fluem. E eu tenho certeza que você tem N relatos aqui para dizer de coisas benéficas que são feitas. Então, assim, é levantamento de informações sobre o setor, é a questão de custo de produção, os problemas, a matriz SWOT, né, que são as forças, os desafios, as oportunidades, as fraquezas e... Oportunidades. Se começa a se fazer isso em todas as cadeias ou nas principais, como vocês têm feito, e faz eventos, e faz dia de campo, e faz treinamento, oportunidades de transferência de tecnologia, de estarmos aqui hoje, né, discutindo e dando oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais, ou daquelas que conhecem muito, pelo menos pôr aí no site assim, poxa, a Cristiane não falou tal coisa, isso é muito importante. Então, assim, cria uma conexão tão grande que não é só a gente que faz transferência de tecnologia e que ensina, a gente aprende. Claro. E publicações são geradas, eventos são gerados, conexões são geradas, né? Relações são geradas, né? Novas perspectivas são geradas. Você vai conhecendo outras pessoas e aquilo aumenta a sua rede de apoio na sua função de pesquisador, de professor. Recentemente a gente estava conduzindo um projeto, até com o Zé Mauro, sobre custo de produção, e a gente teve a oportunidade de fazer 6 ou 7 reuniões virtuais com algumas pessoas que não participaram dos painéis do custo de produção. Eles não puderam estar no dia, a gente marcou reuniões. Gente, foi uma coisa tão rica que eu falei assim, a gente tem que fazer isso com mais frequência. Porque a gente aprende muito com eles também, situações do dia a dia, e começa a pensar, poxa, não, eu já sabia tal coisa, mas ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Um caminho, talvez, né, umas reflexões. Então, né? assim, e da mesma forma eles aprenderam alguma coisa com a gente. A gente não foi no intuito de ensinar, mas de conhecer, né?
a área, a localidade, como que é a cultura em tal município, em tal fazenda, em tal empresa. Então, assim, eu acho que é formidável. E o setor produtivo, ele pede o setor público junto. Ele pede as universidades junto, ele pede os institutos junto, ele pede empresas públicas junto, como é o caso da Embrapa. E aquele grupo de WhatsApp, e fica a dica aí para quem quiser, né, depois pode me mandar um e-mail, cristiane.reis@embrapa.com.br. Quem quiser participar do grupo Silvicultura Goiás, é um grupo de WhatsApp, nós temos quase 200 pessoas de diversas instituições, como o Ricardo, tem produtor, tem vendedor, tem consultor, tem pessoal da FAEG, da Emater, das universidades, e ali a gente troca informação. Sim, sim. E é super focado, não é um grupo que compartilha coisas aleatórias, a gente só compartilha coisas do setor florestal. E a gente é um aprendizado, a gente divulga eventos, verdade. A gente busca informação. Nessa carência de madeira, o pessoal fala que está precisando de vender madeira, o outro fala, olha, eu cubro a oferta do fulano, que escreveu agora há pouco. Aí muda. Muda tudo. Contratação de serviços. Exatamente. Né? Mercado de carbono. Mercado de carbono. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma relação. Lembrei, o que eu ia falar no começo e eu tinha esquecido. Eu lembrei de um livro que meu irmão me passou para ler uma vez, que fala assim, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E o principal, o primeiro hábito que ele cita lá é relação de ganha-ganha. O que é isso? A nossa relação tem que ser de tal forma que eu ganho e você ganha. Sim. Então, a parceria Projeto Cerrado e Sociedade é uma relação de ganha-ganha. Com certeza. E se ainda não está sendo 100% ganha-ganha, que seja focado para atingir esse 100%, né? Mas eu tenho certeza que já teve bons frutos e me coloco, inclusive, à disposição. Claro, não, a gente sempre conta bastante, né? Sua participação foi fundamental desde o início, nos conhecemos no início do ano e desde então, né, temos tido contatos ao longo desse ano e tem sido formidável. Né, é o que eu posso dizer assim, em nome do projeto, né, a importância. A gente aprende muito, né? É incrível. Bom, deixa eu conferir só mais uma coisinha antes da gente dar continuidade. Eita, a lista é bem grande. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu só ver aqui, porque o meu canal caiu aqui. Um segundinho. Bom, beleza, gente. Então, acho que fechamos, né, a fala da pesquisadora Cristiane. Muito obrigado, mais uma vez. Né, em nome do Projeto Cerrado, nós só temos a agradecer mesmo a disponibilidade, o aprendizado que a gente leva, né, ao longo dessa live. Também a forma, né, tão otimista como foi passada, com dados tão bons, tão atuais, né? Acho que isso, para todos nós que pudemos estar aqui nesse momento, tenho certeza que todo mundo ganhou. Com certeza. Muito, muito hoje, tá? Ficamos muito felizes. Eu tenho mais um outro momento aqui, né? Só para a gente falou que tinha alguns brindes. Tá, né? ótimo. Mas eu queria agradecer mais uma vez, né, em nome da Embrapa Floresta, pela oportunidade. E continuamos à disposição, viu, Ricardo? Agradeço a todos os outros colegas do projeto, né, que eu conheci lá na reunião e... Sim, sim. Meu abraço. Eles estão presentes aqui, inclusive, já vi aqui, né, bastante gente aqui também falando conosco, aqui no nosso chat, estava acompanhando aqui. Ótimo. Né, o pessoal também estava bem presente. Então, muito obrigado mais uma vez, Cristiane. Né? Bom, para dar prosseguimento, né, à nossa live aqui hoje, vou convidar, inclusive, a Cristiane para a gente fazer esse sorteio juntos. Nós temos alguns pequenos brindes, mas são importantes, né? Acho que vale a pena. São brindes tecnológicos que ajudam, inclusive, quem está assistindo aqui na nossa live, às vezes precisa de um pouquinho mais de energia, está ouvindo ali dentro do transporte público. Até porque vão ter outras lives, né? Teremos, sim, com certeza. Teremos mais outras lives, ou, quem sabe, outros vídeos, outros documentos, Não, né? porque você falou que das outras cadeias produtivas também parece que vai ter live. A gente tá organizando, né, toda essa parte ainda de produção, né, das demais cadeias. Mas, de toda forma, já temos vários vídeos no nosso canal. Acho que vale a pena conferir lá depois, né? Já temos a nossa participação em alguns eventos, inclusive um evento que foi em Rio Verde, foi muito importante também. Então, assim, vamos lá, deixa eu ver. Fechamos aqui. Meu auxiliar de produção tá ali, tá dando um oizinho ali. Olá, beleza? Quebrar um pouquinho esse protocolo aqui, né? Deixa eu só ver aqui.
A lista, já me passaram uma lista, né, com o número de pessoas que participaram. Tivemos um número que variou, né, ao longo da nossa... A gente sabe que tem pessoal, às vezes, está jantando, está assistindo a gente, né, tá naquele momento ali. Eu vou pedir, então, Cristiane, por gentileza, que você me fale um número entre 1 e 45. 39. 39. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, nosso primeiro brinde vai ser aqui um fonezinho, tá? Um fone de ouvido. Foi para 39. Jefferson Lisboa Alves. Tá? Então, ficou aqui com... Oi? Tá na live? Vamos confirmar, né? O Jefferson, se estiver aí na live, por favor, confirma que tá aqui com a gente, por gentileza. Dá um oizinho ali, né? Oi? Não dá pra ver direito. Desculpa, gente. Só nosso produtor aqui dando umas dicasinhas também. A gente tem um mouse também, né? Um mouse wireless aqui também. Outro número? 5. 5. Beleza. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Giovana Barbosa Moraes. Tá? Então, nosso mousezinho aqui também. Nossa equipe tá ali, tá confirmando se tá tudo certinho. Tá? Citado aqui na lista. E por último, né, a gente tem aqui também um power bank que é importante. Nossas baterias vão acabando, a gente sabe disso. Hoje em dia é fundamental. Próximo número, vai lá, fica à vontade. 25. 25. Vamos lá. 25, Mariana Muniz Soares. Cadê meus colegas da equipe? Mariana Muniz Soares. Tá bom? Então, iremos entrar em contato depois, né? A gente está, né, com esses contatos de vocês também na lista de presença, tá? E aí a gente, né, encaminha depois, entra em contato para vocês poderem também receber os brindes de vocês. Tá? O Jefferson. Jefferson, você está por aqui, Jefferson? Nossa, Jefferson. A Mariana Muniz está aqui. Giovana também já falou? Já também. Beleza, falta só o Jefferson. Não? Ah, tá. Beleza, então tá tudo certo, né? Tá ok. Bom, gente, deixa eu só finalizar aqui. Estamos indo para o final, né, da nossa live. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Estamos acabando aqui um pouquinho até antes do que a gente imaginava, né, mas tenho certeza que foi muito produtiva. Agradeço a participação de quem estava aqui também no chat, né, foi muito legal ver a participação de todos vocês. Então, mais uma vez, agradeço aos nossos parceiros, na UMAPA, a Embrapa, o IFG, tá? A Funtec, mais uma vez. E agradeço também, né, a todos que estão participando do projeto Cerrado ao longo da sua jornada. Né? Temos outros parceiros também muito importantes que estão aqui conosco, né, que também estavam prestigiando a nossa live aqui hoje. Com certeza. Tá? Mais uma vez, Cristiane, muito obrigado. Né? Foi um prazer recebê-la aqui conosco. Tá bom? E agradeço ao público também, né? Acho que eu não tinha falado antes pela presença. E bom contar com vocês aqui hoje. Muito bom, gente. Muito obrigado. Então, finalizamos aqui hoje. Não esqueça das nossas redes sociais, tá? Vou só falar mais uma vez para vocês poderem depois entrar no nosso Instagram, tá? Nosso Instagram, então, é o Projeto Cerrado _IFG, tá? Nosso YouTube é o Projeto Cerrado IFG também. Só lembrando que no do Instagram tem um underline, tá? Projeto Cerrado _IFG. E no nosso site, por favor, né? Entre no nosso site também, que é importante. Né? Vocês vão ficar por dentro de todos os nossos eventos, próximos eventos, o que já foi realizado. Temos várias notícias que já estão lá publicadas também, tá bom? E a gente pode, só um segundinho, a gente pode, né, caminhar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só... Tenho... A voz da consciência está me chamando. Ah, sim! Gente, antes da gente concluir aqui, a gente tem uma pesquisazinha bem rápida também de satisfação. Gostaria muito que vocês preenchessem, tá? Também já está disponibilizada lá, está no nosso link lá no chat, tá?
nossa equipe também já confirmou, está no chat. Por favor, gente, né, preenche nossa pesquisa de satisfação para a gente poder continuar seguindo, né, e melhorando cada dia mais também aqui, né, dentro dos nossos eventos, aqui no âmbito do Projeto Cerrado. Então, para todos, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? E até breve. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.